Fala galera, beleza? Convocação da seleção brasileira feita! Vamos analisar todos os convocados e os dois próximos compromissos da seleção. Estreia nas eliminatórias, primeiro contra a Bolívia no Recife, depois contra a seleção do Peru em Lima. Os 23 nomes: goleiros Ederson, Everton e Ivan. O Alisson sofreu uma lesão muscular, por isso está de fora da lista, seria o titular, obviamente. Com isso, o Ederson vai jogar nessas duas partidas. Acredito que o Everton tenha sido chamado no lugar do Alisson, porque o Tite já previa convocar um terceiro goleiro jovem para entrosar com o grupo, para dar experiência, preparar para novas convocações, e esse terceiro goleiro já estava programado que seria o Ivan. Acredito mais nisso, que o Everton tenha entrado na vaga do Alisson. Para mim, o Ederson é o segundo melhor goleiro do Brasil, indiscutivelmente, para muitos até o melhor na disputa com o Alisson. Eu considero o goleiro do Liverpool o melhor hoje na sua posição. O Everton é um goleiro que a comissão técnica gosta muito, já convocou várias outras vezes, então não é nenhuma surpresa. E o Ivan já vinha sendo chamado para a seleção olímpica, teve uma convocação para a principal também nesse esquema de terceiro goleiro mais jovem. Então, nenhuma grande surpresa aí, o Ederson será o titular. Na zaga, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Felipe. Tínhamos uma boa disputa aqui. Três nomes estavam já praticamente garantidos, né? Marquinhos, Thiago Silva e Militão formam já a base dessa defesa na convocação há alguns meses. O quarto nome estava também na disputa o Diego Carlos, do Sevilha, que não foi bem quando foi avaliado em loco. O Rodrigo Caio, do Flamengo. Rodrigo Caio que está machucado, inclusive, mas teoricamente teria condições de ser convocado e jogar essas duas partidas. Porém, o Felipe vem fazendo uma temporada no Atlético de Madrid impressionante, vem sendo um dos destaques do time. E quando teve a sua observação em loco na Europa, foi muito bem nas partidas. Largou na frente, começa as eliminatórias entre os 24 convocados. Já já a gente fala sobre isso também. Nas laterais, Daniel Alves, Danilo, Renan Lodge e Alexandro. O Daniel Alves, ele é o capitão do time, e mesmo não atuando na mesma posição no São Paulo, na cabeça do Tite, ele é um articulador acima de tudo. No São Paulo articula mais por dentro, trabalha na criação por dentro, na seleção brasileira faz esse serviço pelos lados do campo, pelo lado direito. E por toda a sua experiência, toda a sua capacidade, não vai sofrer com a adaptação, entre aspas, para a lateral direita, sempre foi a sua posição a vida inteira. E hoje ainda não há um lateral direito melhor do que ele no futebol brasileiro. É um ponto crítico da seleção, que o Tite vem já buscando um substituto há muito tempo. Fagner, para mim, hoje não merece realmente estar na seleção brasileira, não faz uma grande temporada, por mais que sempre que tenha sido exigido com a camisa do Brasil, tenha jogado bem. Danilo também não faz uma temporada esplendorosa, mas é um jogador que dá para a seleção força, garantia na linha de defesa, é um jogador forte defensivamente. O Emerson do Betis ainda não está no nível que a gente pensa de seleção brasileira, então o Daniel Alves ainda merece ser titular, mas é algo que a comissão técnica está trabalhando e pensando já em um substituto para a Copa do Mundo de 2022. Ninguém tem a garantia que o Daniel chegue em 2022. Na lateral esquerda, o Alexandro, na teoria, é o titular, mas o Renan Lodge, para mim, vem jogando melhor. E quando jogou com a seleção, quando teve a oportunidade de jogar com a seleção, foi bem. Então acho que tem uma disputa aberta na lateral esquerda. Eu começaria com o Renan Lodge. Para mim o Renan merece a titularidade da seleção brasileira hoje em dia. Meio de campo, Arthur, Casemiro, Fabinho e Bruno Guimarães. Aqui é um ponto de muita discussão. Dois nomes poderiam estar nessa lista: Gerson e Fred. Gerson do Flamengo, Fred do Manchester United. Acho desnecessário ressaltar a qualidade desses dois jogadores e o que vem jogando nessa temporada e na passada também. O Fred é titular do Manchester United e o Gerson é um dos principais nomes do Flamengo, o melhor time do continente. O problema é que a disputa é com Arthur e Bruno Guimarães. Casemiro e Fabinho, indiscutíveis. O Casemiro com uma temporada espetacular no Real Madrid, jogando muito, e o Fabinho é um dos alicerces também do Liverpool, é o reserva hoje do Casemiro. Nessa outra posição, acho que cabe realmente uma discussão. O Arthur entra pela confiança que a comissão técnica tem dele, pelo talento desse jogador, pela capacidade dele, por tudo que ele já fez
com a seleção e com o Grêmio e Barcelona. A temporada dele, o que ele está jogando, não é um futebol esplendoroso, mas ele faz parte da ideia de jogo do Tite, da escalação titular do Tite, inclusive. Daqui a pouco a gente fala sobre um provável time titular, mas o Arthur, para mim, na cabeça do Tite, é o titular ao lado do Casemiro em um 4-4-2. Bruno Guimarães, temporada passada muito forte pelo Atlético Paranaense, começou muito bem a carreira com o Lyon, merece estar, sim, assim como o Gerson e assim como o Fred. Então aqui entra muito a questão da preferência do treinador. Eu teria levado o Gerson, eu teria escolhido o Gerson, mas entre Bruno Guimarães, Gerson, Fred, o próprio Arthur, quando você pega desses 4 jogadores, de novo, você cai na preferência das pessoas, no que cada um pensa de futebol, analisa. É claro que conta o que está jogando, mas conta também a capacidade desse atleta, que você sabe que esse atleta pode te dar. Então, eu teria chamado Arthur e Gerson, ao invés do Bruno Guimarães, mas insisto, a convocação não é injusta, de maneira alguma. Seguindo, Everton Ribeiro, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Richarlison, Roberto Firmino, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, Neymar, Everton do Grêmio e o Bruno Henrique do Flamengo. 24 jogadores foram convocados porque o Gabriel Jesus está suspenso na primeira partida contra a Bolívia. A expulsão que ele sofreu na final da Copa América contra o Peru. Então desfalca o Brasil contra a Bolívia, mas contra o Peru ele pode entrar em campo. Felipe Coutinho, percebi uma reação nas redes sociais muito forte em relação ao Felipe Coutinho. E eu sinceramente não consigo compreender. Acho que as pessoas têm pegado muito no pé do Felipe Coutinho. A temporada dele pelo Bayern não é ruim. Só de Bundesliga ele tem 8 gols e 6 assistências, por exemplo. É fato que com o Hansi Flick, com a saída do Niko Kovac e a chegada e a efetivação do Hansi Flick até o final da temporada, ele perdeu espaço no Bayern. Mas ele jamais deixou de aparecer na rotação do time. Inclusive, nos 2 últimos jogos, Copa da Alemanha e Campeonato Alemão, ele foi titular. Por motivos diversos, o Bayern tem problemas também. Então, por exemplo, Perisic, que era titular, se machucou, já vem desfalcando o Bayern há algumas partidas. Surgiram problemas, surgiram algumas questões do Bayern, mas o Felipe Coutinho não faz uma temporada ruim. E ele deixou de ser titular, como era com o Kovac, por opção do técnico, não necessariamente pelo futebol ruim, eventualmente, que ele estivesse jogando. Então a temporada do Felipe Coutinho, para mim, é boa. Boa. Boa não é muito boa, excelente, também não é ruim, muito ruim. Você tem números positivos e boas atuações do Felipe Coutinho. É que sempre se cobra e se espera do Felipe Coutinho o valor que o Barcelona pagou por ele, que o Bayern teria que pagar ou terá que pagar se quiser continuar com o jogador, mas para mim, a presença do Felipe Coutinho na seleção é absolutamente natural, normal. Jamais eu deixaria o Felipe Coutinho de fora da seleção brasileira. Seguindo na análise ainda desses atacantes. O Everton Ribeiro é um nome que não surpreende, mas eu imaginava que o Tite chamaria o William do Chelsea, que vem jogando bem. Mas ele opta pelo Everton Ribeiro. Acredito na manutenção do 4-4-2 como esquema tático, onde o Neymar tem total liberdade de movimentação, o Roberto Firmino na referência se movimentando também com o Neymar, podendo cair para a direita, para a esquerda, trabalhando por dentro. E aí, do gol para frente, Ederson começa jogando, Daniel Alves e Renan Lodge. Na zaga, Marquinhos e Thiago Silva. Meio campo, acredito em Casemiro ao lado do Arthur, com Felipe Coutinho de um lado do campo, Neymar e Firmino na frente, e aí uma vaga aberta pelo lado direito, porque era do Gabriel Jesus. Para a estreia, o Brasil não terá o Gabriel Jesus, então o Gabriel, que é titular, permite ao Tite fazer uma mudança nessa formação. O Coutinho pode tanto jogar pela esquerda como pela direita. As opções que o técnico tem: Bruno Henrique, Everton, Richarlison, que eu acho que pela constância na seleção brasileira talvez largue na frente, e o próprio Everton Ribeiro. Então é uma convocação, eu gostei dessa convocação, é uma lista com atletas de características bem diferentes, equilibrada em relação à experiência e novos jogadores chegando. Então tem uma vaga aberta na disputa pelo time titular para a estreia contra a Bolívia, e aí dependendo do rendimento esse time pode até ser mantido contra o Peru também. Enfim, uma
Seleção brasileira forte, que começa as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 como grande favorita, vai para a Copa, obviamente. O grande trabalho do Tite é fazer esse time jogar bem, evoluir, crescer, tirar o melhor dos seus jogadores, entre eles os melhores dos melhores. Acima de tudo, o Neymar. O Neymar precisa ser coletivo, o Neymar precisa entender o papel dele na seleção brasileira. Ele é o melhor jogador do time, ele é a referência técnica, mas não pode tentar resolver partidas sempre sozinho, precisa jogar para o time. E claro que o Tite sempre privilegia muito a questão do individual, então o Neymar tudo isso que eu disse não é para o Neymar deixar de driblar, deixar de ser um jogador que vai buscar um contra um, nada disso, mas entender o contexto da partida. O Neymar é a referência técnica da seleção brasileira, que mostrou na Copa América que pode se virar muito bem sem ele também. Então o que eu espero a partir de agora nas eliminatórias é uma seleção forte, coletiva, em que o esquema tático potencialize as individualidades desses jogadores. Tá certo? É isso. Começou a Copa do Mundo de 2022 para o Brasil. Valeu, até o próximo vídeo. Deu certinho, né?